E aí, galera, hoje eu quero compartilhar com vocês aqui quanto eu recebi de dividendos com fundos imobiliários e fiagros e até ações no ano de 2022, tá? Ah, aqui se tratando de fundos imobiliários, lá no começo do ano eu tinha aproximadamente 40 ativos, tá? Então, variados. E eu tinha uma, duas cotas, e isso estava me atrapalhando. Foi algo que eu fiz lá no começo. Não faz o menor sentido, não é uma estratégia eu sair só comprando pelo dividend yield. Então, nunca faça isso, tá? Eu saí vendendo, então eu esperava chegar no meu preço médio e me desfazia da cota. E fui reorganizando, né? Como o ano de 2022 eu foquei muito em day trade, swing trade e opções, tá? Eu deixei de lado essa carteira, só reinvesti os dividendos ali. Só que em ações, não comprava mais fundo imobiliário. Então, parei de investir basicamente em fundos imobiliários em 2022. Tá? E agora, no final do ano, eu comecei a recompor uma carteira, montar uma carteira, depois de estudar bastante, entender os ativos. Então, eu fui muito pela emoção do mercado, mas depois eu parei e comecei a estudar os ativos, né? Entender melhor como funciona o mercado de ações e achar uma estratégia que se adequasse melhor a mim, tá? E é o tempo que eu tenho. Então, eu não tenho muito tempo para ficar operando, porque eu trabalho durante o dia. Então, o horário que eu tenho é no horário do almoço. Então, isso dificulta muito. Bom, mas aqui se vocês olharem em janeiro de 2022, eu estava recebendo R$ 106, né? Depois foi para 97, 8, 9, ficou aqui 101, 102, 107, 105, 104, 102, né? Aqui nos meses de setembro, outubro e novembro, eram os meses que eu mais estava estudando as ações para montar uma carteira. Então, basicamente, aqui, outubro, novembro, eu liquidei grande parte das posições que eu tinha, algumas até no prejuízo mesmo. Então, pensando em recuperar depois. E aí, montei a carteira que eu ia trabalhar aqui para minha aposentadoria. Lembrando que nenhum ativo que eu estou mostrando aqui é alguma recomendação de compra, tá? Eu sugiro que vocês estudem. Cada ativo entendam os riscos. Eu não sou analista, então o ideal é que vocês procurem mais informações na internet sobre cada ativo para entender se está de acordo com o seu risco, tá? Bom, mas aqui em dezembro eu montei a carteira fechada, então é a carteira que eu estou trabalhando e só estou reinvestindo nela, tá? Então todo o lucro eu reinvisto nessa carteira aqui. Então aqui de fundos imobiliários eu recebi R$ 112 no mês de dezembro, né? Então, como eu tinha investido mais algum dinheiro, ele ainda rendeu um pouco mais, né? Isso se tratando de fundo imobiliário, eu também montei 10% do meu capital em Fiagro. Então, a gente pode ver aqui quanto rendeu em Fiagros. Aqui, ó. Durante o ano eu recebi 56, né? No ano de 2022 aqui, que eu tinha algumas cotas aqui, desde setembro, outubro e novembro, né? Mas aí, em dezembro, eu também comecei a estudar, entender melhor e procurar os ativos que eu gostaria de trabalhar. E fiz essa carteira aqui de Fiagro. Então, e aqui foram 43,85. Então, aí no total, eu recebi em dividendos, fundos imobiliários e Fiagro, aproximadamente R$ 155, tá? Então, esse é o valor que eu recebi em dezembro, né? Posso olhar aqui ações também. Ações também, eu criei uma carteira fixa que eu quero trabalhar, uma carteira de aposentadoria. Eu tenho uma reserva para especulação, mas eu tenho essa que eu estou montando é exclusivamente para aposentadoria. Então, eu vou pegar aqui as ações. E eu tinha olhado anteriormente, se eu não me engano, deu em torno de R$ 160. No ano, foram 675, né? Então, é, várias dessas ações eu também me desfiz, tá? Eu vendi. Algumas eu estava posicionado no swing trade e acabei recebendo dividendos agora também, tá? Mas também já nem tenho posições mais nessas ações. Então, eu já liquidei. Eu recebi 675 em dividendos, né? Em dezembro,
já com uma carteira montada, né? Eu comecei carteira de ações. Eu já tinha algumas que eu gostava, eu já deixava lá, não mexia com elas, não fazia day trade, swing trade, nem nada, então elas sempre ficaram paradinhas lá, né? Mas eu também montei uma carteira fechada aqui de ações, com alguns ativos que eu gosto, acho interessante. E aqui em dezembro eu recebi R$ 159. Claro que grande parte desses dividendos de ações é porque eu já estava posicionado lá atrás, né? Devido a algum day trade ou swing trade que eu acabei fazendo, tá? Na verdade, swing trade, porque eu fiquei posicionado de um dia para outro, acabou pegando a Datacom ali e acabei recebendo dividendo. Então deu 159. Então, no mês de dezembro, eu recebi aproximadamente R$ 300, um pouquinho mais, próximo de R$ 315 aqui, entre ações, fundos imobiliários e Fiagro, tá? Neste mês de... No próprio mês de dezembro, eu já fiz algumas compras, né? Já pensando nos dividendos de janeiro. E agora em janeiro eu também já executei mais algumas compras, né? Eu não tenho um dia certo para comprar. Eu basicamente olho o preço lá 2 a 3 vezes por semana e se tá interessante eu compro, nem que seja uma cota, duas cotas, principalmente quando tá abaixo do meu preço médio, eu acabo comprando mais. Então, quando eu transfiro lá o valor mensal que eu reservo para fazer essas operações, eu deixo lá na corretora e vou trabalhando em cima desses valores. Então, mas basicamente eu compro aí de 2 a 3 vezes por semana, mesmo que seja uma, duas, três cotas, cinco cotas. Então eu faço operações com muita frequência, né? Eu sei que tem as taxinhas lá, eu não pago corretagem, mas paga emolumentos na B3. Então é uma taxinha que a mais lá, mas eu não me preocupo com isso, é um valor muito baixo, né? Então eu gosto de fazer várias operações, tentar levar meu preço médio o mais para baixo possível, tá? É assim que eu montei minha carteira, assim que eu sempre investi aqui nos fundos imobiliários. Bom, então é isso, galera. No mês que vem eu volto, no começo de fevereiro eu volto, trazendo para vocês aí quanto eu recebi de fundos imobiliários, né, no mês de janeiro, Fiagro e também ações, né, já tem algumas ações que já estão provisionadas para dividendos agora em janeiro e eu já estava posicionado, então eu trago um resumo aí no mês de fevereiro relacionado a janeiro de quanto eu recebi aí, como está a evolução da minha carteira. Bom, é isso aí, valeu, até mais.